Existe um mapa no seu nome que revela o seu chamado. E neste vídeo a gente vai abordar exatamente isso. Isso que é pouco falado entre muitas pessoas. E que muitas pessoas vivem sem saber disso. Passam anos e anos da sua vida sem saber que o seu nome completo, nome e sobrenome, sua linhagem, vem dizendo muito sobre a sua profissão a seguir, vem dizendo muito sobre suas habilidades mais potentes. E antes de tudo, eu quero dizer que na Bíblia, a Bíblia já vem falando sobre a importância do nome. A Bíblia dá tanta importância ao nome que a gente vê que no Apocalipse as pessoas terão o seu nome verdadeiro. O nome que a gente tem aqui é só o nosso nome aqui da terra, mas no céu nós saberemos nosso verdadeiro nome. Tanto é que existem alguns homens da Bíblia que Deus trocou o seu nome, como foi o caso do apóstolo Paulo, que antes o seu nome era Saulo. Então, algumas pessoas da Bíblia conheceram e receberam seu nome já celestial. Um dos exemplos é a história de Abraão, que antes de Abraão ser Abraão, ele era Abrão. E Abrão significa pai elevado, pai excelso. E depois Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos, multidão. E o nome influenciou totalmente aquilo que ele veio fazer. A mesma coisa foi com a sua esposa, que antes se chamava Sarai, e Sarai significa minha princesa. Depois o seu nome mudou, Deus mudou o seu nome para Sara, que significa rainha, princesa. Antes era minha princesa, minha, só propriedade minha. Depois se tornou a rainha, a princesa de outros. E isso influenciou, porque eles só tiveram Isaac depois que os seus nomes foram mudados. Precisou que seu nome fosse mudado. Eu quero que você fique aí, porque você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia, ela é cheia de exemplos de que o nome é muito importante. A mesma coisa Jacó. Jacó significa enganador, agarrado ao calcanhar, como aconteceu com Jacó. E depois o seu nome muda para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Não é aquele que luta guerreando assim com Deus, mas aquele que luta juntamente com Deus. Por isso que ele participou de uma guerra entre ele e o anjo de Deus. E a gente sabe da história que o anjo fere ele, mas o abençoa, porque vê a persistência dele. Outra história muito interessante é a história de Radassa na Bíblia. O nome dela é Radassa, o nome hebraico Radassa, que significa morta, mirto, a escondida. Uma plantinha pequena, e que ela era tão fechadinha, essa plantinha, que dava para esconder as coisas dentro. Então, essa planta também ela tinha o nome de escondida, tinha um significado de ser escondida, e o nome dessa planta era Radassa também. E aí, quando Mardoqueu tem a ideia para ela entrar no palácio, então ele decide que o nome seria outro, para não saber que ela era hebraica e tal. Então, o nome dela mudou para Esther. Só que o mais interessante é que Esther significa secreta, a escondida. Mardoqueu, ele trocou o nome, mas o significado não. Para você ter noção que lá em Israel, para o povo, o significado é mais importante que o nome. O significado é muito, muito mais importante do que o nome. Então, ele mudou de Radassa para Esther, um nome diferente, porque Esther é um nome persa, Então, ele viu uma palavra, um nome que fosse persa, mas que tivesse o mesmo significado de Radassa, o mesmo significado de escondida. E aí ele encontrou Esther, que é um nome que significa escondida, secreta. E vemos também a história de Raquel. Raquel, quando ela estava tendo seu filho, o segundo filho, Benjamim, e aí ela começa a ter muitas dores no parto,
e ela começa a desfalecer, morrer. O parto foi complicado e ela estava sentindo muitas dores. E a criança nasce, mas ela estava morrendo. Ela estava morrendo com muita dor. Então ela decide colocar o nome do filho de Benoni. E aí ela fala, ele se chamará Benoni, filho da minha dor. Filho da minha dor. Só que Jacó, muito sábio, ele pega e fala, não, será Benjamim, filho da minha destra. Então o significado era tão importante. E as mães, assim, que paria as crianças, elas já davam um nome. Isso na Bíblia toda. Paria a criança, já dava o nome. E ainda falava o significado. Se as mães não só falassem o nome, era chamado isso, mas elas falavam o nome e o significado. O significado era tão importante quanto o nome, ou mais. As mães não davam os nomes porque o nome era bonito, não, mas davam por causa da situação. E aí a gente vai ver várias mães dando o nome. Ana, a Leia, o Lia, para alguns, enfim, que davam o nome de acordo com a situação que elas estavam ali passando, enfrentando, ou que até o país enfrentava. Que tem o nome acabou, foi-se a glória de Deus, quando a arca foi levada. E agora a gente vai falar sobre o sobrenome. Só que o sobrenome é importante, ele foi muito mais importante bem anos atrás, porque as pessoas aqui, ainda mais aqui, que veio e trouxe esse costume de Portugal, as pessoas eram chamadas pelo sobrenome. Senhor Moreira, Senhor Rodrigues, Senhora Albuquerque, Senhora Oliveira. As pessoas eram chamadas assim. Não sei se você já viu na história, mas as pessoas eram chamadas pelo sobrenome. E aí, nesse caso, o sobrenome tinha um impacto maior do que o nome. Porque o que vai ter impacto é pelo aquilo que as pessoas te chamam. Porque quando as pessoas estão te chamando, é como se elas, resumidamente, é como se elas estivessem proferindo uma promessa. É uma promessa. O seu nome é toda vez que alguém fala como se fosse uma promessa. Por exemplo, Abraão. Antes as pessoas chamavam Abrão, que significa pai elevado. E depois se tornou diferente. Começaram a chamar ele de Abraão. As pessoas não estavam falando Abraão, não. Estavam falando assim, pai de multidões. Pai de multidões. E toda vez que as pessoas falavam esse significado, esse nome que tem esse significado, essa palavra que ela entrava na matéria, entrava nas dimensões, e era essa promessa que entrava dentro dele e se concluía. Porque a matéria, ela vai indo e fala assim, ele está sendo chamado como pai de multidões, ele precisa ter uma multidão. Isso é muito questão de lei de atração, mas que a Bíblia completa disso. Então, isso que acontece, de tanto falar pai de multidões, as pessoas chamarem ele de Abraão, a promessa foi se concluindo da mesma forma com a sua esposa. Mas eu quero deixar esse parênteses que o sobrenome também tem essa grande importância e teve muito mais no passado. Existem alguns sobrenomes que eles são mais comuns aqui no Brasil, que é o Silva, o Rodrigues, o Santos, o Oliveira, o Souza, enfim. Cada um deles tem um significado. Os sobrenomes, eles são patronímicos. Por exemplo, Rodrigues é um sobrenome para indicar filho de Rodrigo. É o sufixo "-es", Rodrigo. Aí, antigamente era assim que chamava, filho de Rodrigo. E aí ficou conhecido como Rodrigues. Fernandes, filho de Fernando. E aí, pra não ficar falando que era assim que falava, filho de Fernando, fulano, filho de Fernando, aí ficou Fernandes. Então sempre os sobrenomes, eles vieram assim, com esse sufixo. Eles simbolizam um local, eles simbolizam aquilo que a família trabalhava, os Oliveiras trabalhavam com o quê? Olivais. Carvalho, trabalhavam com a madeira de carvalho. Então os sobrenomes, eles vêm para falar sobre uma localidade. Moura é uma localidade em Portugal. Ou para falar sobre o que a família trabalhava, Oliveira, Carvalho, enfim. Ou que vem com esse sufixo "-es",
Rodrigues e tal, ou Fernandes, que tem esse Fernandes. Ou também dias, que é os santos. Os santos vem dizendo sobre o dia de todos os santos, aqueles que nasciam de todos os santos, enfim, resumidamente. Agora, se você pega o significado do seu nome, vou começar por aqui, né? Se você pega o significado do seu nome, o significado do seu primeiro sobrenome, do seu segundo sobrenome, o terceiro, seja lá o que for, se você tem 3 sobrenomes, ou 2, ou 1, e juntando eles formam o quebra-cabeça da sua vida, o quebra-cabeça seu, da sua história, das suas habilidades mais potentes. Por exemplo, eu posso dar alguns exemplos de nomes. Antônio, valioso. Cecília, é a quartinha dos músicos. Maria, senhora, soberana, iluminada. João, a Deus é gracioso. Melissa, abelha, mel. E eu quero dar um parênteses aqui. Melissa, ela significa abelha e mel. E eu quero que você saia desse padrão de olhar o sobrenome de uma forma e olhar ele de outra forma. Melissa significa abelha e mel, normal, porque tem uma planta que se chama melissa. Inclusive eu tenho ela. Se a gente for entender que as abelhas, elas têm um jeito diferente, tudo organizado dentro do comércio, que se for pesquisar, as abelhas são muito organizadas. Até uma lixeirinha, lugar para lixeirinha, elas têm uma prisão. Eu fiquei assim de boca aberta quando descobri que as abelhas têm até prisão. Enfim, é tudo organizado. Essa pessoa que se chama Melissa, ela vai ter essa habilidade dentro de uma empresa, dentro de qualquer local, essa organização estratégica. E isso é uma habilidade potente dessa pessoa. Só que a gente tem que entender que não é só o nome dela que já vai dizer tudo. Tem o sobrenome. Se ela tem 1, 2 ou 3 sobrenomes a mais, não sei. E aí, juntando o significado do seu nome mais o significado dos seus sobrenomes, se forma um mapa. Aqui eu não vou fazer, eu posso fazer um outro vídeo explicando, pegando alguns sobrenomes, ou você pode escrever aqui nos comentários, será melhor ainda. Você escreve o seu sobrenome nos comentários e eu vou pegar alguns nomes para fazer um vídeo separado sobre isso. Escreve o seu nome todo, nome, sobrenome todo. Porque aquele 2D, tipo assim, Albuquerque de Oliveira, Albuquerque de Souza, esse D, ele tem muita influência. Lima dos Santos, o 2 tem muita influência. Pereira 2 Silva, tem muita influência o 2. O que une um sobrenome ao outro tem muita influência, muito. E aí você vai fazer um quebra-cabeça do seu sobrenome. Eu tenho um estudo já completo, um curso completo, que é o Bússola, que vai estar aqui na descrição, que te explica detalhadamente com exemplos de nome. Eu só tô resumindo, mas eu explico muito mais profundamente. E além do mais, eu explico porque não é só o mapa aqui do seu nome, a sua história de vida. O que você passou, o que você enfrentou, diz muito também. Aí quando você pega o que você viveu, as suas experiências, as suas habilidades de vida, mais o que o seu nome já diz, você consegue entender para onde que você tem que ir. Você consegue entender as suas habilidades mais potentes, aquilo que você não sabe. Porque você às vezes vive a vida toda sem saber que você tem uma habilidade potente, que poderia estar sendo usufruída. No meu caso, o Soraya significa tríade de estrelas. Estrela da manhã, tríade de estrelas, são conjunto de estrelas que guiavam os viajantes. Uma coisa que eu não falei é da onde você está buscando o significado, porque sempre busque da cultura mais antiga. O latim, o hebraico, o grego, sempre busque da mais antiga. Se caso não tiver, for um significado americano, for um sobrenome americano, tudo bem. Mas sempre busque da cultura mais antiga. E aí, tipo, o meu tem vários significados, de várias línguas, de várias culturas. Isso influencia também muito. Mas no Bússola eu explico mais profundamente isso. E aí eu entendo que eu sou aquela que guia viajantes. A estrela que guia, a estrela
da manhã, ela também é uma estrela que guia. E aí a gente entende que isso é parte, é o início do quebra-cabeça. Depois vem se juntando com os sobrenomes. E só mais uma observação: se as pessoas te chamam pelo apelido e não pelo nome, sinto lhe dizer, pelo apelido que vai ter a força do seu significado. É pelo aquilo que as pessoas te chamam. Por isso que não é bom colocar apelido. É melhor deixar que as pessoas te chamem pelo nome. Porque quando elas estão falando, elas não estão falando simplesmente o nome, elas estão falando o significado. Um exemplo: Luiz. A pessoa não está falando assim, Luiz. A pessoa está falando assim, combatente, glorioso. Manuela. A pessoa não está falando Manuela. A pessoa está falando, Deus está entre nós. Deus está entre nós. Então a pessoa está proferindo isso a você. Isso está indo em direção a você. Quando ela fala o seu nome, está indo em direção a você. Deus está entre nós. Quando a pessoa fala Maria, soberana, senhora, não está falando Maria, mas está falando soberana, senhora. É o significado que vai, não é o nome. É o significado que vai até você. E aquilo só reforça cada vez mais. Então toda vez que alguém te chama na fila ali do médico, do posto de saúde, seja onde for, no banco, não tá falando só o seu nome. Soberana, senhora, está falando o significado. E por isso que aquilo vai influenciando cada vez mais. Mas é muito extensivo isso. E vamos fazer assim: você escreve o seu nome todo e um outro vídeo eu vou pegar alguns sobrenomes, os nomes completos, e a gente vai estar fazendo esse quebra-cabeça juntos. Vai ser legal, né? Vai ser bem legal assim. Então não esqueça de se inscrever aqui, para que a gente esteja fazendo isso juntos.